Oi gente, estamos de volta com mais um vídeo para o canal. Já faz um tempinho sem vídeo novo, né? Mas tive que vir aqui correndo, porque precisamos conversar sobre esse tema. Recentemente a mídia repercutiu uma fala do ministro da Educação afirmando que, em sua opinião, crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das outras. Não pegou muito bem, claro, então ele veio a público para se desculpar. E dessa vez ele falou que foi mal interpretado, que o que ele quis dizer é, abre aspas, há crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência. Para além das críticas, que não são poucas, é preciso fazer uma reflexão sobre esses termos utilizados pelo ministro. Ele chama de inclusivismo, o que já chamávamos de inclusão, integração, socialização. Todos esses termos têm significados diferentes, mas não é sobre isso que vamos refletir. Nós vamos trabalhar com o termo inclusão, que já é bem abrangente. A deficiência física, tanto a de nascença quanto a adquirida através de acidentes, guerras ou outros acontecimentos, é uma obviedade ter que falar, mas existe e acompanha a história da humanidade desde sempre. Cada sociedade, cultura, povos trataram pessoas com deficiência física de formas diferentes. Mas o que é mais assustador é que em pleno século XXI, com a aparente maturidade que alcançamos enquanto seres humanos, ainda temos que discutir, criar leis para impor algo que deveria acontecer naturalmente. Ainda se perde um tempo enorme discutindo, porque ainda tem gente que discorda que pessoas com deficiência tenham direito de conviver com os demais. São pessoas. E é bom lembrar que a educação básica, ela visa a formação humana, crescer de forma sadia, dentro do convívio social. Isso é direito garantido pela Constituição e é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Esse vídeo é sobre deficiência, mas não das pessoas. A deficiência do Estado, da nossa forma de fazer política, da nossa estrutura que não consegue garantir equidade e tratamento isonômico aos seus cidadãos, pagadores de impostos. O mundo é diverso e não é de hoje. As pessoas são diferentes, são pesos diferentes, tamanhos diferentes, de cores diferentes, jeitos, trejeitos, enfim. Nós nascemos de um jeito e podemos ir nos tornando diferentes durante a nossa vida. E essas diferenças, elas também estão relacionadas ao nosso corpo físico. Temos pessoas que não enxergam da mesma forma, que não escutam da mesma forma e que não se locomovem da mesma forma. Acostumamos a chamar isso de deficiência, mas pensa um pouco. Se uma pessoa com deficiência auditiva consegue se comunicar através da linguagem de sinais e você não consegue entender, quem é o deficiente? O que nós temos é uma estrutura social excludente, que foi construída com base apenas nas necessidades da maioria. Porque o maior problema de um cadeirante não é a sua mobilidade, é a falta de acesso aos locais públicos ou privados que não dispõem de acessibilidade. Assim como também é o problema das pessoas com deficiência visual, auditiva, enfim. A deficiência está na nossa estrutura, que não consegue incluir todas as pessoas com suas diferentes características. Nossas escolas, nossas igrejas, nossas praças, bancos, todos os espaços, ou pelo menos boa parte deles, são deficientes e não atendem à nossa diversidade. E aí, acostumamos a chamar as pessoas de deficientes e negligenciamos a incapacidade do poder público, que continua mantendo essa estrutura excludente que temos atualmente. E aí, mais uma vez, quando programas de inclusão são colocados em prática e essas deficiências do Estado são expostas, o mais fácil é falar que estamos atrapalhando a maioria. Imagine o seguinte. Eu vou colar umas figuras aqui para ser bem didático. Olha só, digamos que temos uma torre e alguém que precisa acessar o topo. Veja, é impossível, a não ser que possamos construir uma escada. Agora sim é possível chegar ao topo. Mas ainda assim, o acesso pode não ser possível para outras pessoas. Para essa pessoa aqui, por exemplo. E aí nós podemos chamá-lo de deficiente ou construir possibilidades de acesso, assim como no primeiro caso. Porque, convenhamos,
Os dois poderiam ser chamados de deficientes quando não havia qualquer possibilidade de acesso. É disso que se trata. Na linha de saída, somos todos iguais. Mas se os investimentos, se a estrutura social privilegia apenas uma determinada parte, nós estamos sendo excludentes. Veja, nós temos condições de tornar melhor a vida em sociedade. Mas precisamos pensar primeiro nas pessoas. O tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na proporção das suas desigualdades é um princípio, é um direito, e ele deve ser cobrado, porque é dever, é obrigação do Estado garantir o bem-estar social dos seus cidadãos. A nós, enquanto pessoas, precisamos mudar a nossa concepção a respeito do termo deficiente e passar a exigir ambientes, espaços públicos que sejam acessíveis e inclusivos. Nós podemos lutar por isso.